Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu já quero agradecer a Deus por nos dar, na parte desta tarde, alguns minutos desse tempo tão precioso que é estar com Deus, aprendendo da sua palavra, dos seus ensinamentos, nos permitindo que permita em nós crescer este amor de Deus pela leste divina, pelo contato com a palavra, pelos aprofundamentos que aqui o Senhor me dê a graça de trazer para nós mesmos, né? Essa riqueza de poder conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu estou aqui nesse momento fazendo esse aprofundamento a partir da experiência do profeta Jeremias, seguindo alguns traços, né, da profecia de Jeremias para a nossa vida. E hoje, então, eu vou falar sobre o capítulo 7, versículos de 1 a 11, mas como o intuito não é dar aula, não é nada disso, mas é trazer como um bate-papo, como uma expressão de crescimento para a nossa vida. Então, não vou me entreter e nem irei me preocupar em grandes estudos, conteúdos. Não. É o nosso pãozinho espiritual, né? Então, brevemente, falarei em poucas palavras para que a gente possa ter a curiosidade de depois voltar lá no profeta Jeremias e estudar, né? Fazer a experiência pessoal de cada um com este livro do profeta Jeremias. Então, falarei dentro desse capítulo 7, versículos de 1 a 11, duas frases que me chamam a atenção. Assim diz Deus dos exércitos, o Deus de Israel: endireitem seus caminhos e sua maneira de agir, e eu morarei com vocês neste lugar. Que lugar é esse que o Senhor, que já é dele, mas ele quer continuar conosco, senão no nosso coração? Que lugar é esse no nosso coração que ele pede para que seja endireitado, senão as nossas condutas, as nossas ações e aquilo que nós almejamos buscar com os nossos próprios pés? Que lugar é esse, meus irmãos e minhas irmãs, dentro do meu teu coração, que agora precisa obedecer a essa voz de Deus, essa autoridade que ele realiza por meio dessa expressão: morarei em vosso coração. Se mudar o teu coração, que lugar é esse? Senão onde se encontra as nossas fantasias, as nossas paixões, o nosso coração dilacerado, cheio de tantas outras coisas, e que aí, colocando essas coisas, como que fôssemos pressionando, né, empurrando o nosso Senhor Jesus para fora de nós. Então é esse lugar de Deus que existe em mim e em você, um lugar sagrado, santo, onde Ele habita e quer habitar por total, por completo na nossa vida. E a outra frase dentro desse capítulo 7, dos versículos de 1 a 11, que eu tiro também para falar um pouquinho, justamente assim: estejam atentos porque eu estou vendo tudo isso, oráculo de Deus. Então agora Deus olha para nós e vê todas essas nossas condutas, todos esses nossos passos, toda essa mensagem que nós trazemos, que nós permitimos com que pessoas tenham acesso de nós. Todo esse movimento agora o Senhor vê, porque Ele nos fez e não nos fez para as más condutas, mas nos fez para viver a justiça, o amor e a caridade entre nós mesmos. Se a ação ética desse povo, então, é uma ação conturbada, manchada, agora a gente precisa, então, endireitar esse processo ético que está em nós, que agora precisa, então, desse reajuste, né? Ser reajustado diante desse olhar tão profundo
de Deus para conosco. Então Deus agora confia para nós, no tempo dele, as verdades contrárias àquilo que o mundo prega como ética de valor. Tantos falsos valores, né, que a gente vai deixando e vai acreditando e vai deixando a verdade e vai colocando o nome da verdade, falsas verdades. E aí quando a gente percebe esse lugar aqui, né, nosso coração está cheio de tantas coisas menos de Deus. Então ele quer retomar esse lugar dele que está no nosso coração. Então a partir daí, devemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que as nossas palavras, as nossas ações devem ser dirigidas simplesmente para encontrar nesse espírito adorador, esse Deus tão piedoso, que não nos condena, mas nos chama para viver a profecia, para viver a relação profética com Ele, com o próximo e comigo e com você mesmo. Uma relação de confiança, de esperança. E é interessante que nós entendermos, né? Nós nos relacionamos com Deus por intermédio da realização da vontade dele. É ele que tem a vontade de nós. E nós, então, quando descobrimos, nos permitimos acolher essa vontade e também a vontade de fazer bem aquilo que Deus quer. E falando de vontade, qual é a vontade de Deus? Qual é o olhar de Deus para nós? 4 passos podem nos ajudar. O primeiro, praticar o direito, né? Sejamos direitos com Deus e com o próximo. O direito divino nos coloca nas realidades da graça de Deus. A segunda condição é ético-social, ou seja, o nosso relacionamento, aquilo que nós geramos, aquilo que nós fazemos em benefício do próximo, do estrangeiro, do órfão, da viúva, aquelas pessoas mais necessitadas desta graça. A gente tem que viver a atenção dobrada para essas pessoas. A terceira condição está no abandonar, sim, Deus, né? Estarmos na presença de Deus. E aqui é interessante, né? Quando falamos de abandonar em Deus, na terceira dimensão, eu falo do próximo, né? Então, abandonar a Deus é também abandonar o próximo, o ser humano. Se eu abandono Deus, eu abandono o próximo e me abandono também. Eu vou viver de migalhas, eu vou viver de tantas outras realidades que não está na vontade de Deus. E depois, por fim, a quarta condição, que é exclusivamente sobre a nossa adoração ao Deus único e verdadeiro, né? Adorar somente a Deus nessa aliança de amor, nessa forma pura de afirmar que Ele é o nosso Senhor e nós somos então o seu povo. É viver essa experiência onde Ele vai falar para nós em Deuteronômio, se eu não me engano, né? Eu serei vosso pai e vocês serão o meu povo, né? Então, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Que a gente possa aprender e colocar em prática essa nova aliança de amor por Deus, por cada um de nós. Então eu finalizo com você rezando esta oração, breve, curta. Ajuda-me, Senhor, a ser verdadeiro em meu relacionamento contigo. Ensina-me principalmente a enxergar o Senhor nos olhos dos outros. O Senhor nos dê esta graça, né, de sermos vistos por Ele, mas ver Ele também no coração das pessoas e respeitarmos uns aos outros, porque ela porta Deus, como assim eu e você portamos Jesus. O Senhor abençoe o seu dia, o seu trabalho, a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e